Então, pessoal, olá, tudo bem? Estamos continuando aqui o que a gente iniciou, né, no vídeo anterior, falando sobre cosmovisão cristã, o poder da cosmovisão cristã. Na verdade, o vídeo anterior foi meio que uma introdução, foi algo para começar a falar, né, sobre esse assunto, e a gente quer continuar. Mas, como eu falei no vídeo anterior, esse assunto não foi eu que criei. Esse assunto eu tenho estudado há alguns anos, né, até ensinado em alguns lugares, mas eu não criei esse assunto, eu não montei, eu não estruturei isso tudo, tá? Eu faço parte de um ministério que se chama Disciple Nations Alliance, Aliança dos Discipuladores das Nações, a ADN, né, em inglês DNA. E esse site tem um curso gratuito sobre cosmovisão, um curso bem completo. Eu queria mostrar para vocês a plataforma, né? Você vai aqui, olha, no site Corandel, certo? E você digita lá corandel.com, certo? E alguns sites, alguns navegadores que você abrir, pode ser que ele apareça como o meu tá aqui em inglês. Então aqui, ó, nós temos, né, eu já expliquei para vocês no vídeo passado que esse ministério, esse Disciple Nations Alliance, eles têm conexão com mais de 70 países. E então a gente tem esse curso em espanhol, em português, em francês, bangla, árabe e alemão, né? Então você vai clicar em português e aí você vai entrar, né? Você vai clicar aqui em entrar, criar a sua senha, né? Eu já tenho, você vai colocar os dados lá para criar a sua senha. Você pode criar na sua senha, se você fala inglês, nós temos outros cursos também, Monday Church, a Igreja da Segunda, tem um curso para o mundo árabe, e estamos lançando um agora sobre a dignidade da mulher e os valores da mulher, do homem e da mulher, o grande design de Deus para o masculino e para o feminino. Muito interessante. Foi gravado na Espanha agora em novembro do ano passado, de 2019, e vai ser lançado em breve. Então, e a gente vai começar o processo de tradução também, né? Eu fiz parte dessa equipe que traduziu, né, junto com o Miguel, junto com os Kingdomizers, o grupo do Brasil, o pastor Nelson também. A gente ajudou a coordenar essa equipe de tradução, né? A maioria da parte de tradução foi o Miguel que fez dos vídeos. A gente fez revisão, a gente fez alguma outra ajuda nesse sentido. O Miguel ajudou muito em relação a montar esse site que vocês estão vendo também em português. Então vale muito a pena você conferir. Então eu tenho essas senhas porque eu fiz esses cursos e tudo mais, mas você vai ter esse aqui, o curso básico, estudo individual. Você pode estudar em grupo ou individualmente, tá? Inscreva-se em outro curso ou turma. Então você vai ter acesso à plataforma em português. E essas lições, olha, se você observar aqui, ó, a história transformadora, ele fala sobre a perspectiva bíblica, né, de criação, queda, redenção e restauração. Ele fala sobre a profundidade, né, onde a história está indo, o que é cosmovisão. A gente vai gravar outros vídeos em relação a isso também. O poder da história, a gente está pegando esse tema, né, dessa lição, trabalhando com vocês, né, aqui no YouTube, mas vem desse curso, tá? Os fundamentos da cultura, laboratório, os fundamentos, né, da cultura. Laboratório é a parte prática, você reflete sobre a sua cultura no país. O reino inabalável de Deus, a igreja como a janela. Cada lição dessa, eu vou abrir uma lição para vocês verem como funciona. O mínimo irredutível, o ministério holístico, modelo de Deus para crescimento e serviço. E aí a parte prática do curso, esse aqui é muito interessante, se chama Projeto Semente. Você cria um projeto junto com o seu grupo pequeno, com a sua igreja local, para mostrar para o mundo, para apresentar para o mundo as intenções de Deus que Ele tem para o mundo em todas as áreas da vida. E aí nós entendemos que Deus ele tem um plano de restauração espiritual, Ele tem um plano de restauração físico, Ele tem um plano de restauração social, Ele tem um plano de restauração em toda a área da vida humana. Então, aquele advogado que se converte, ele foi chamado para proclamar o evangelho de salvação. Ele foi chamado para anunciar as boas novas do evangelho.
Ele foi chamado para trazer justiça na terra. Então, ao trazer justiça na terra, ele vai estar lutando contra as potestades do mal e ele vai estar lutando contra um sistema de corrupção. Então, ele não vai defender a injustiça, ele não vai defender o mal, ele vai defender a justiça, porque Deus é justo. Então, essa é outra perspectiva do que servir a Deus com isso. Então, Projeto Semente, juntam-se irmãos da igreja local, onde eles vão trabalhar em um projeto. Já vimos irmãos de igrejas aqui no Brasil que se juntam para construir um projeto de lei, que vai trazer a justiça de Deus, que vai trazer paz para a terra, que vai trazer beleza, que vai trazer saúde. Já vi irmãos educadores montando currículo, montando projetos em várias outras áreas. Construção, evangelização, em casa, oração pelos vizinhos, limpar a rua, pintar muro de escola, e aí outras coisas. Então, esse Projeto Semente, o laboratório do Projeto Semente, ele traz um passo prático que você, junto com o seu grupo, pode montar com a sua igreja. Tá? Mas eu vou mostrar um modelo aqui de lição, como funciona, rapidamente, só para você entender como funcionam as aulas desse curso. Aqui tem uma breve introdução. Tá? Esse senhorzinho aqui, ele é o fundador do DNA, que é o Daryl Miller. Esse aqui do lado é o Scott, e tem o Bob Moffett também. Então, nesse vídeo de introdução, mais ou menos 4 a 5 minutos, eles conversam sobre o tema da lição, sobre o que é que eles vão apresentar. Então, os três sempre dialogam sobre isso. Aí depois tem a apresentação do tema. E aí você observa o que é cosmovisão, qual a sua importância, só que na apresentação, vocês estão vendo esses pontinhos aqui, tem vários vídeos. Então, parte 1 é um vídeo de 14 minutos, 12, depende da lição. Aí outro vídeo para você poder processar com passos práticos em relação a cada assunto, que é bem interessante também, né? O Evangelho deve penetrar e reformar a cultura, e aí você pode aprender um pouquinho mais sobre isso também. Na leitura, existe sempre um artigo, algo específico que você pode se aprofundar em relação à temática, né? Então aqui foi o Daryl e o Bob e o Scott que escreveram esse artigo, a gente traduziu, e você já pode se aprofundar, né? Basicamente esse material tem também naquele livro que eu falei no vídeo passado, Discipulando Nações. Aqui tem algum material mais que vocês podem conhecer, né? Se aprofundar. Uma sugestão de aplicação sempre tem. Um questionário, que é um quiz de 10 perguntas, e você vai conseguir ver se você adquiriu o conhecimento da lição, e sempre tem também livros que você pode se aprofundar no tema. Livros somente em inglês e livros que tem em espanhol em inglês, artigos, e aí você termina isso aqui e passa para a próxima lição. Então, é uma oportunidade de você conhecer mais sobre isso, tá? Então, para terminar essa parte de apresentação, eu quero mostrar para vocês um vídeo, tá? Um pequeno vídeo sobre o DNA, sobre esse curso, na verdade. O que é esse curso, sobre o que é esse curso. Então a gente vai mostrar para vocês agora. Somebody is actively impacting culture. And we can look at our societies and ask a very simple question. Do we see more and more of the kingdom of God coming to our community and our nation, or do we see more and more of our society coming into our churches? I think that the church around the world, it's hungry to see an answer to that question of why. Why haven't we seen transformation? We've focused a lot on the spiritual things and on going to heaven, but very little on how to live life here on earth. And that is the task of the church. We are to bring the gospel into every area of society. This message brings a vision for the kingdom of God. And if there's one thing that we need in the time that we are living, is a message for the kingdom.
And I really think there's a movement happening right now as this generation of people are being equipped. It's saying this makes way more sense. There's a gospel of the kingdom that God cares about communities and souls being transformed. We haven't come in and done projects, we haven't done anything like that. All that we've done is given the church this teaching and just watched what God has done through the church as they've applied it. Into education, into healthcare, into business, into the arts. Wherever there's a Christian, there is to be somebody there representing Christ and His kingdom. If the church doesn't disciple the nation will disciple the church. It's not the government, it's not business. The primary role for bringing social transformation is the church. Então é isso aí. Esse é o curso que eu falei, tá? Se você tiver interesse, entre. É gratuito, né? Tudo gratuito aí nesse site. Você pode compartilhar, você pode fazer com quem você quiser, tá? Então, por que a igreja deve se envolver nisso? Porque nós acreditamos que Mateus 28 é o chamado de Deus para a igreja. É o chamado de Deus para a igreja no mundo. Se Deus quisesse a restauração da terra de uma forma onde os que fossem salvos não estivessem mais nela, Ele teria nos arrebatado no momento da nossa conversão. Mas Ele nos deixa aqui. E mais do que isso, nós devemos seguir o modelo de Cristo. E o modelo de Cristo, ele vem nos ensinando. Em João 1,14, nós vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo veio à terra. Em Filipenses 2, nós vemos a humilhação de Cristo, a exaltação dele. Nós vemos que ele veio à terra, se fez homem, se fez terreno, um Deus poderoso, totalmente onipotente, onisciente, enorme. Se fez homem e veio habitar na terra. Jesus nos traz esse exemplo. Ele se encarnou, ele veio à terra, ele veio para cá e nos mostra como fazer. Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver. E ele morreu, né? A sua morte na cruz era a morte que nós merecíamos. Então, como a igreja se porta de algumas formas, a gente tem que observar que ela se porta de basicamente 3 formas. A primeira, os desconectados. Eles estão na igreja, mas estão fora do mundo. Então eles não se relacionam com o mundo. Eu tô indo aqui para o céu, a igreja que se separa. É aquela ideia separatista, a ideia de que eu não devo me misturar com ninguém, né? Não devo participar de nada, não devo engajar com o mundo. Na verdade, eu só devo ir para os cultos, buscar a Deus no templo dele, na casa dele, somente porque é lá onde eu devo estar como igreja, lá a minha missão, e o mundo não tem nada. O mundo, ele jaz do maligno, né? A gente usa até esse termo para não, um termo, digamos, fatalista, para não fazer nada, não agir de nenhuma forma, e ela está indo para o céu. Ela está com essa missão, então ela está lá, ela saiu de um lugar de influenciadora da cidade e entrou nos templos. Se você observa antigamente, os judeus nas portas da cidade, eles tinham um hábito de os anciãos ficarem na porta, nos portões da cidade, julgando a cidade, trazendo definições do que ia acontecer, avisos, anúncios. E a igreja estava lá por muito tempo, nesse local, e eles é quem determinavam como as coisas iam acontecer. Eles que estavam
vendo um certo tipo de alfândega da cidade, estavam nos portões da cidade. Se a gente for trazer essa analogia para hoje, as áreas de influência da sociedade, quem está nos portões da cidade da área da educação? É o povo de Deus? Quem está nos portões da cidade da área da música, da área da arte, do cinema? É como se a igreja tivesse aberto mão disso tudo, né, desses portões, e entrar assim, clausurado dentro dos templos. E agora não mais importa. O que é importante é ir para o céu nesse sentido e não fazer mais nada aqui. Outro problema que a gente tem é o outro lado da moeda, é o outro oposto, tá? Que é justamente o conformado. Ele não é diferente em nada do mundo, ele não salga nada, ele não é luz de nada. Então, um termo que é conhecido, que é o crente carnal, o crente modinha, o crente que posta lá o texto, um versículo no Instagram, que posta um versículo no YouTube, mas realmente ele não está em nada diferente do mundo, e o caminho dele é a morte. Então, são pessoas que nós cremos que elas não foram ainda alcançadas, né? Elas não se converteram de verdade, elas não foram alcançadas por essa mensagem, porque quando a mensagem do Evangelho nos alcança, ela nos transforma de dentro para fora. Ela nos transforma a maneira como a gente age, a maneira como a gente pensa, né? Não é de uma noite para o dia, mas a gente está mudado, a gente é transformado por isso. Então, esses conformados, eles não são diferentes do mundo, só que nós somos chamados para ser os que trazem impacto ao mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. No vídeo anterior eu falei sobre a frase de C.S. Lewis, né? Se eu encontro em mim mesmo um desejo que nada nesse mundo me satisfaz, e eu posso concluir então que eu não pertenço a esse lugar, eu não sou daqui. Então é sempre essa perspectiva: eu não sou daqui, eu não pertenço a esse lugar, mas eu estou aqui para um propósito da glória de Deus, que o Senhor seja glorificado com a minha vida, através da minha vida. Então a maneira que eu vou viver é um estilo de vida de renovação de mente, de não se deixar enganar por filosofias vãs, por não seguir a boiada, não seguir as ideias seculares desse mundo, não seguir os pensamentos que estão dominando muitas vezes. Se você observa a taxa de divórcio fora e dentro da igreja, a gente observa que muitas vezes a maneira com que as pessoas entendem casamento dentro da igreja não é diferente fora. A quantidade de filhos que as pessoas querem ter fora da igreja e dentro da igreja tem sido basicamente a mesma. Mas nós, o povo de Deus, vemos na palavra que, em Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor. E que bendito aquele que enche dele a sua aljava. Então, a gente não pode chamar de maldição o que a palavra de Deus chama de bênção. E muitas pessoas, quando tratam esse assunto de filho, de casamento, de família, eles tratam: eu quero me casar com 30 e poucos anos, quando eu tiver aquela segurança financeira, quando eu tiver aquilo, vou ter só um filho, ou não quer ter filho, quer ter um cachorro, quer ter um peixe, porque não tem responsabilidade, não quer se envolver na igreja local, não quer se envolver para a glória de Deus no seu trabalho, na sua profissão, quer levar a sua vida de qualquer forma. E isso é ser conformado. Isso não é ser um cristão que impacta o mundo. O cristão que impacta o mundo, ele vive em constante transformação, em constante estado de atrito, de matar a sua carne. A Bíblia fala disso, né? Aquele que dá a sua vida, que perde a sua vida, vai ganhar. Aquele que se entrega, que se dedica ao Senhor, vai ganhar. Então, a perspectiva daquilo que eu faço não é para alcançar nada diante de Deus, a gente tem que sempre lembrar isso. Tá? A gente não está falando aqui de uma ação para alcançar nada de Deus, de jeito nenhum, e não estamos entrando em legalismo, que você tem que fazer isso para ser aceito diante de Deus. A única aceitação que eu tenho não vem de mim mesmo, só vem de Cristo, só vem do que Ele fez na cruz, por mim, em meu lugar. Então, nada do que eu possa fazer vai me dar acesso a Deus, vai me dar perdão dos meus pecados. Na verdade, eu nem queria esse perdão desses pecados. Eu queria
pela minha carnalidade, pelo meu pecado, eu queria estar longe de Deus, mas por sua graça, Ele me alcança, Ele me restaura, Ele me traz de volta. Então, por causa disso, Efésios 2:10 vai dizer assim: para boas obras vocês foram salvos, para alcançar, para servir a Deus. Então, aquilo que eu faço hoje como cristão, como luz do mundo, como uma pregação, como discipulado das nações, como impacto do mundo, isso vem do pressuposto de que eu já fui alcançado por essa graça, e não que eu preciso alcançar nada. Eu não estou aqui para pregar isso. Então, tudo que nós falamos aqui sobre o fazer, sobre as mãos, tem a ver com a graça que já nos foi concedida antes. Tá? Então, essa igreja entende essa graça e ela traz esse impacto para o mundo. Traz o impacto para o mundo, uma reflexão sobre a educação, contra metodologias que são contrárias, metodologias e filosofias contrárias aos princípios da palavra de Deus. E quantos pedagogos e professores cristãos eu encontro que são favoráveis a metodologias anticristãs, metodologias onde Deus não é o centro. A gente vai em alguns vídeos depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre metodologia de educação e tudo mais. Mas como a gente não tem refletido, como a gente não tem renovado a nossa mente, sabe? E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, tá bom? Então a atitude de Jesus, ele não pediu que nós saíssemos do mundo. Em João 17 fala: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E Cristo está nos ensinando isso, sobre estar no mundo, sobre ser santificado, sobre permanecer nele. Ele prometeu para a gente, Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E ele roga a Deus, nessa oração de João 17, ele roga a Deus: não tire eles do mundo, mas protege eles. Que o Senhor proteja o seu povo. E Jesus clama isso, sabendo que nós não somos daqui, como ele também não é, mas que eles sejam santificados na verdade. Então a gente precisa entender isso, que a nossa vida é uma vida de santificação, uma vida de buscar a santificação nele. Quem nos dá força para essa santificação? Ele. Quem é glorificado nessa santificação? Ele. Quem é o motivo dessa santificação? Ele. Então você observa que, na verdade, o propósito da vida humana não é sobre você e sobre eu. E não é sobre a minha pessoa. Não é sobre você. É sobre Cristo. É sobre Deus. É sobre a glória de Deus. É sobre a história de Deus para as nações. Então, quando a gente fala no contexto do Brasil, e muitas pessoas que querem ter ajuda humanitária, trabalhar em comunidades, muitos entram no equívoco de trazer, de dizer: nós somos aqui, vamos restaurar esse lugar, vamos mudar vidas. Mas, na verdade, qual é a história de Deus sobre esse lugar? Esse povo desse lugar foi chamado para viver na pobreza. Esse povo desse lugar foi chamado para viver na fome. E o que é que Deus, como Deus vai ser glorificado aqui? A postura é diferente. Então aí, com isso, saem os nomes de congregação, de prédio, de igreja, sai o nome de ministério, tudo se torna secundário. Tudo se torna secundário e Cristo é o centro. A bandeira de Cristo é levantada. E dói meu coração ver que existe essa realidade. Muitos ministérios, muitas igrejas que querem se promover com uma ação, né? A ação de se promover ajudando o outro, para mostrar o quão bons nós somos. Mas a proclamação e a ação do Evangelho, ela deve ser com o foco na glorificação de Cristo. Então, Cristo deve ser glorificado em tudo. Tá? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é não se esconda. Não se esconda. Não se recolha. Não coloque, né, não fique como a primeira, indo recolhido dentro dos templos, né, eu vou para o céu, nada mais importa aqui, e não se esconda.
O cristão precisa mostrar a cara para bater. Então, se é um político cristão, ele vai lutar constantemente contra o sistema de corrupção no Brasil. Se é um educador cristão, ele vai estudar constantemente e vai trazer propostas educacionais onde Deus ele é glorificado. Como é que um dentista glorifica Deus? Gente, não é só fazendo ação social. É muito bom fazer ação social e deve ser feito, deve continuar. Mas um dentista, um professor, um médico, ele deve ser excelente para que Deus seja glorificado. O empresário, ele deve tratar os seus funcionários como ele gostaria que fosse tratado e que Deus seja glorificado nisso. Um chefe, um líder, ele entende que a sua função não é mandar, é servir. Então, ele age em serviço da sua equipe, para que a sua equipe funcione. Isso não quer dizer que não tenha confronto, isso não quer dizer que não tenha cobrança. Tem que ter cobrança, tem que ter confronto, tem que ter supervisão, mas em amor. Tem que ter constante passo de supervisão e atenção com os liderados, mas sempre em amor. Deus chama o homem para ser o líder da casa, num casamento, mas o homem é o que serve. O líder é o que serve sua casa. Então, gente, a perspectiva, palavras como liderança na Bíblia, ela tem outro sentido que a visão secular traz. A visão secular traz uma visão de líder como aquele que explora e ele é servido. Cristo traz os exemplos de lavar os pés dos discípulos. E ele é superior a todas as coisas do universo. Ele é maior do que tudo. E mesmo assim, esse Deus santo que se tornou homem, Jesus, se ajoelha e lava os pés sujos dos seus discípulos pecadores. Que mensagem poderosa. Então, a gente deve seguir esse exemplo de Cristo, deve seguir o exemplo dele e o modelo e não se esconder de assumir essas responsabilidades. Então, você tem sido que tipo de igreja? Pense agora sobre isso. Gaste esse tempinho agora para refletir. Que tipo de igreja? Como você, na prática, pode se tornar uma igreja que traz esse impacto ao mundo? Como você no seu grupo pequeno, como você no seu grupo de amigos da sua igreja local, você e mais 2 amigos, você e mais 3 amigos, como você, usando a sua universidade, o seu curso, a sua profissão, pode ser um canal de Deus para o mundo hoje? Pense sobre isso um pouco. Se você quiser, você pode pausar esse vídeo e refletir sobre isso, ou anotar, tá? Pensa na sua vida hoje, de como você está estruturado na sociedade, como você com a sua profissão. Ah, mas eu não... Se for uma mulher que estiver assistindo esse vídeo, mas eu só sou dona de casa. Você não é só dona de casa, você é uma construtora, você está construindo um lar. Como você pode ser uma mãe, uma esposa para a glória de Deus? Como você pode ser um marido para a glória de Deus? Como você pode ser um advogado, um médico, um engenheiro para a glória de Deus? Então, dando continuidade a esse assunto, nós temos tipos de cosmovisão. Tá? O teísmo bíblico, ele relaciona, nessa parte laranja que você está vendo aí, que a criação, ela vem de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus, ele formou tudo, né? Ele, do nada, fez todas as coisas. Então, Deus, ele não é a criação, ele não está na criação, ele fez todas as coisas. Então, se você observa, ele criou todas as coisas, mas ele não está nela. Então, Deus criou a fé, a razão, a ciência, os negócios, a teologia, a ética, e nós fomos chamados para estar corandel. Essa expressão vem do latim, na época dos reformadores, e eles trouxeram essa expressão para dizer que nós estamos diante da face de Deus em todo o tempo. Todos os momentos nós estamos diante da face de Deus. E isso nos traz uma reflexão interessante. Uma reflexão de que não existe essa separação de vida secular, vida sagrada, que a fé e a razão estão diante da face de Deus, que a ciência, os negócios, missões, justiça social, justiça, vida devocional, a arte, o pão que é trazido à mesa, o evangelho, o serviço comunitário, tudo é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Então nós estamos diante da face de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Isso nos deve, primeiro, nos trazer temor ao Senhor. Nos deve trazer um sentido de que a minha vida não é para mim mesmo. Gente, como nós temos visto isso? Pessoas que vivem para si mesmas. Quando você fala... antigamente se falava que a vida era algo sagrado. Essa ideia de sagrado devota a um Deus santo. A vida é para Ele. Hoje em dia, o que mais se prega, se você for observar outdoor de condomínio fechado, outdoor de prédio, de divulgação de prédio, você precisa buscar qualidade de vida. É qualidade de vida. O termo foi mudado porque ele agora aponta para você, a sua vida, a qualidade de vida. E o cristão, ele vive de uma vida contrária a isso. Não é uma vida de buscar o sofrimento, de ficar se martirizando. Mas ele vive uma vida na contramão, onde não são os seus prazeres o centro da vida. O ser feliz. O cristão é feliz por causa de Cristo. É muito interessante essa perspectiva da felicidade, por exemplo, porque numa perspectiva corandel, o cristão ele é feliz mesmo em meio ao sofrimento. Quando a gente vê Paulo e Silas na prisão, eles apanharam, estavam presos lá, mas eles estavam cantando louvores a Deus. Porque a circunstância dele não estava determinando quem eles eram em Cristo. Quem eles eram em Cristo. Então, muitos cristãos na história foram queimados em Roma, nas ruas de Roma, lá como os postes, e a história conta que eles, muitas vezes, ao serem queimados, eles estavam cantando louvores a Deus. Porque a perspectiva de sofrimento, de estar em Deus, é diferente. E quando a gente vê no termo de cosmovisão bíblica, Deus ele é transcendente, ele está além, ele é independente da criação, como a gente já falou aqui, mas ele é imanente na criação. O seu ser, na história, na sua encarnação, no Espírito Santo habitando no homem. Então, Deus ele é imanente, ele age. A história de Deus é uma história providencial. Se eu for pegar o meu testemunho pessoal, eu vejo Deus agindo na minha vida, né, como pessoa. Então, Deus agiu na minha vida. Muitos sofrimentos do passado hoje eu olho para trás e agradeço a Deus porque eles aconteceram, porque eles me trouxeram até aqui. Então eu posso observar isso, mas ele age nas histórias de indivíduos e também age na história das nações. Se você observa na história do mundo, a história de Cristóvão Colombo, por exemplo, vindo para cá, para as Américas, na época de 1500, a época onde a Bíblia estava sendo traduzida na Alemanha, estava acontecendo um rebuliço com a Reforma Protestante, e na época iniciam essas grandes navegações, onde os livros de histórias hoje só fala que eles queriam um impulsionamento comercial. Mas se você lê as cartas de Cristóvão Colombo, ele fala que tem uma missão de trazer a palavra de Deus para as Américas, para esse povo, esse continente desconhecido. Então você vê Deus agindo na história, olhando para o povo nas Américas e dizendo que aquele povo precisa ser iluminado com a palavra. Deus ele age na história, ele movimenta a história. Jesus, vindo à Terra, fez um marco na história. Aconteceu uma mudança no mundo por causa de Jesus, por causa de Cristo, vindo à Terra. O deísmo já diz que Deus ele é separado do cosmos. Então, tem gente que até é criacionista em termos a criação do mundo, mas é meio que essa separação, né? Deus criou todas as coisas, ou um ser lá criou todas as coisas, mas ele não age mais. Ele deixou a gente aí por nossa conta mesmo, e seja o que Deus quiser, né? Então, até muita gente fala isso por causa da questão moral mesmo, como é que Deus pode ser bom se acontece mal, a questão da teodiceia, né? Que é um outro assunto mais profundo de se discutir num vídeo que eu quero ser mais breve aqui, mas essa visão do deísmo, Deus está separado. Já o secularismo não. O secularismo tudo que existe é a natureza. Não existe Deus, não existe realidade espiritual, e muitas pessoas vivem como se fosse um tempo esgotando. O secularismo ele traz essa ideia de que é como se fosse o tempo esgotando, não existe outra realidade, tudo que existe é isso mesmo. Então,
qual é o fim da vida? O fim da vida é ser feliz. O fim da vida é você buscar essa alegria, essa felicidade, essa qualidade de vida, para que você seja feliz. Porque não existe vida depois da morte, não existe realidade espiritual. Então tudo é voltado para o homem. Então o secularismo, ele dá um lugar muito grande para essa vida egoísta, essa vida onde o homem está no centro. E muitos cristãos estão agindo com a mentalidade secularista, mesmo atendendo a cultos, mesmo participando de cultos semanalmente. É como se ele desligasse esse botão e vivesse a semana dele de uma forma secular, e ele liga de volta quando vai para um templo, para uma congregação. A dicotomia grega é um pensamento, né, de separatista grego, onde tinham os espirituais lá em cima, né, mais alto, mais difícil de alcançar, e o físico, secular, que era o povão, digamos assim, né? E aí a fé era algo espiritual, a teologia é algo que é visto como espiritual dentro dessa dicotomia, né? A ética é algo bom, missões, uma vida devocional, o evangelho. Só que você pega isso no contexto da igreja hoje e você vê que isso é mais importante. Isso é o mais importante. Então, essas questões espirituais. E o físico é o secular. A razão, a ciência, a economia, os negócios, a política. Isso aí é algo que é um debate secular. O cristão não precisa se envolver, porque isso não é importante. Então, o cristão, quando se converte, ele precisa aprender sobre vida devocional, ele precisa aprender sobre missões, ele precisa aprender sobre ética, sobre teologia, mas essas outras coisas de refletir sobre razão, sobre ciência, sobre negócios, não é tão relevante para ele. Então, ele pode deixar um pouquinho de lado. E a ideia de graça e natureza, né, de Doiver, ele traz esse pensamento também, onde o mais alto é o mais importante e o mais baixo é o menos importante. Então, se você vê nesse gráfico aí, o que é que tudo aponta? Para o domingo. Então, a vida do cristão é uma vida espiritual, onde o domingo, no dia do Senhor, é o dia que ele deve realmente servir, ser dedicado ao Senhor, um dia de separação para ir para o culto. Mas o resto não. O resto ele pode agir da sua maneira mais básica, né? Porque é a sua vida secular mesmo. Ele pode agir da forma que ele meio que quiser. Só que nós vemos, na perspectiva bíblica do que é o Corandel, que essa não faz parte das intenções de Deus para o seu povo. Tá? O dia do Senhor, o dia do domingo, é um dia importantíssimo. A gente não está querendo menosprezar o dia do Senhor. Mas Deus, Ele é o Senhor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta. E Ele deve ser glorificado todos os dias. No culto com os irmãos, no meu trabalho, na minha família, na minha casa, em tudo que eu faço. E aí os cristãos entram num termo que é chamado de gnosticismo evangélico. Né? De gnosticismo é essa separação, onde Deus ele está somente desse lado. Não sei se é para cá ou para cá, acho que é para cá. Desse lado do sagrado. Deus ele está nessa parte do domingo, da minha fé, da vida devocional. E o secular é outra coisa que Deus não se envolve muito. Então não é tão importante para Deus isso. Deus não está se interessado com isso. Então eu vou viver minha vida para Deus no culto, lendo a Bíblia. E muitos cristãos pensam, né, com esse pensamento, quer levar o reino de Deus para o seu trabalho fazendo o quê? Fazendo um grupo pequeno no trabalho, um momento de oração no trabalho, meia hora de oração antes do trabalho começar, ensino da Bíblia antes do trabalho começar. Ou muitos deixam de trabalhar para ler a Bíblia, porque diz que está servindo a Deus. Isso está roubando o tempo que ele foi dedicado para o trabalho, na verdade, né? Mas ler a Bíblia é importante demais. Devemos fazer isso toda hora? Devemos. Mas o tempo do trabalho deve ser um tempo dedicado para trabalhar. Então você percebe que em nome de servir a Deus, a gente fez essa separação de que Deus está relacionado com o sagrado e o secular não é tão importante assim. E aí a gente começa a fazer esse tipo de coisa.
Um professor que agora se converteu é cristão, o que é que ele faz? Ele faz uma devocional antes da aula começar. E aí ele passa o dia inteiro ensinando com a metodologia anticristã, um construtivismo, metodologias de Piaget, de Paulo Freire, seguindo princípios totalmente filosóficos, totalmente contrários e anticristãos. Mas ele não se importa. Por quê? Porque ele já leu a Bíblia e já fez a oração com os alunos, porque ele é cristão. Só que ele está levando o seu trabalho totalmente de uma forma contra o que ele acabou de ler na palavra. Lê a palavra errado? Não, de forma nenhuma. Mas o professor cristão, na sua sala de aula, deve refletir sobre as metodologias educacionais. Então, no gnosticismo, é o que a gente já falou, a parte de Deus é essa moral, o sagrado, a fé, e o natural são essas outras coisas, né, do dia da semana, as disciplinas espirituais, a guerra espiritual. E aí o natural, que é secular, na segunda-feira, é o trabalho, os negócios, política, ciência, economia. Tudo isso é algo que é natural. Na semana a gente vê constantemente. E aí o mais importante é o que Deus está envolvido, né? São isso. Então, voltando ao assunto do músico, por exemplo. O músico que é cristão, ele se converteu, ele deve estar do lado agora mais espiritual. Então, se ele tocava em shows seculares, agora ele tem que tocar dentro do templo, porque agora ele é cristão. Então, a gente fez aquela ideia dos portões da cidade, a igreja, intencionalmente, por causa desse gnosticismo, por causa desse entendimento, ela intencionalmente entrou nos portões do templo e não quis sair mais. E aí, o pior aconteceu. Historicamente, ela fez isso, esse movimento de entrar nos templos agora, porque o que é mais importante é o espiritual e nada mais importa. Historicamente, ela perdeu a sua relevância. Então, nos portões da cidade hoje, nos portões da educação do nosso país, não está o povo de Deus. E será, se você parar para pensar, será que a palavra de Deus tem algo para dizer sobre educação? Será que a palavra de Deus tem algo a dizer sobre governo? Sobre finanças? A palavra de Deus tem diretrizes para a vida. A Bíblia é a realidade da vida. Ela não é uma realidade espiritual, ela é a realidade da vida humana. E nela nós temos que buscar a realidade. E como eu tenho visto pessoas que estão buscando na Bíblia mensagens para acalmar o seu coração, para confortar em momentos difíceis, mas não busca nela a direção de práticas específicas para o seu trabalho. Nós precisamos olhar para a Bíblia com essa lente, abrir os nossos olhos para refletir sobre como levar a nossa vida. Nós estamos corandel. Essa não é a intenção de Deus. O gnosticismo evangélico não é a intenção de Deus. Deus não desenhou a história para ser levada dessa forma. Deus, ele trouxe uma vida que ela é holística. O evangelho, ele alcança todas as áreas da vida. Ele não alcança somente a área espiritual. O evangelho do Senhor Jesus Cristo muda toda a vida do homem. Então, quando nós estamos diante da face de Deus, Deus tem a ver com tudo isso. Deus tem a ver com fé, com razão, com política, com negócios, com missões, com tudo, porque nós estamos diante da sua face em todo o tempo, diante da face dele. Por fim, tire um tempo para refletir em alguns dos exemplos. Tem alguma coisa errada nesse slide, mas tudo bem. Em alguns exemplos sobre cosmovisão na sua vida pessoal, no seu trabalho e no seu ministério. Peça a Deus em oração para que Ele possa revelar para você um passo prático. Peça a Deus para trazer para você um passo prático na sua vida. Que você entenda o poder da cosmovisão cristã. A realidade de Deus é uma realidade maior, é uma realidade além do que você e eu podemos imaginar. Então, não se esconda. Você cristão, você que foi chamado para viver para a glória de Deus, não se esconda. O Evangelho
a mensagem de Cristo, ela é para toda a sua vida. Não se esqueça disso. Eu espero que esse vídeo possa desafiar você, né, a ir além em todas essas áreas. Que o Senhor abençoe a sua vida. Se você realmente gostou desse vídeo, eu peço que você anote o que você aprendeu, anote para a sua vida algo prático que você possa fazer. Se esse vídeo trouxe algo relevante e você quiser comentar aqui sobre isso, fique à vontade, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau.